encontro profundo com Jesus Cristo. Antes de participarmos do pão e do cálice, Deus nos chama a examinar o coração, porque a mesa do Senhor não é lugar de aparência, mas de verdade. João nos ensina que devemos andar na luz, enquanto Isaías nos lembra que há tempo oportuno para buscar Deus. A combinação desses dois textos revela que a comunhão com Cristo exige uma decisão real, verdadeira. Vocês sabem que decisão é essa? Abandonar as trevas e responder ao chamado da graça. E esse chamado está sendo feito constantemente. E não, sabe, eu acho que as pessoas não entenderam porque esse chamado vai cessar, vai parar. Esse chamado da graça de Deus vai parar, porque está chegando o momento e as pessoas estão se privando disso, eu acho. Ou não querem acreditar, ou não estão nem aí, ou querem viver de qualquer jeito. Eu não estou nem aí, porque vou brincar, vou curtir, vou viver. Quando for daqui uns dias, eu vou atrás de Jesus, eu vou atrás da minha salvação. E olha que talvez seja tarde. Sempre eu digo que devemos buscar hoje, né? É o hoje. A palavra diz que devemos buscar incessantemente a face do Senhor. E devemos viver intensamente o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Eu sempre digo que a gente não sabe nem o que é que vai acontecer daqui a um minuto. Se analisarmos tudo o que aconteceu de uns 15 dias para cá, vocês têm acompanhado? De uns 15 dias para cá, como missionário, eu sempre estou ligado com tudo que está acontecendo. A pastora Rose, o pastor Itália também. Terremoto, água, enchentes, coisas horríveis acontecendo. No mundo, não aqui no Brasil, mas no mundo por completo. Vidas sendo ceifadas aí, sabe? A torta e a direita. E as pessoas não estão enxergando que Deus está dizendo: venha me buscar. As portas da perdição é larga, é ampla. A minha é um pouquinho mais apertada. Mas se você se espremer um pouquinho, você consegue passar por ela. O problema é porque as pessoas estão levando na parcimônia isso tudo. E isso é muito complicado e perigoso. A luz revela quem realmente somos. João afirma: se andarmos na luz. A primeira função da luz não é condenar, mas revelar. A luz revela tudo. E o conhecimento. Se tiver tudo escuro aqui, quando acende a luz, se tiver algo errado, a gente vai conseguir ver. Ela mostra os pecados ocultos, sentimentos guardados, mágoas, orgulho e tudo aquilo que impede nossa comunhão com Jesus. Ninguém consegue permanecer diante da luz de Deus vivendo uma vida de fingimento. Eu vou só maquiar o negócio. Essa semana eu conversando com o Berg ainda está em tratamento, como eu ainda estou em tratamento. Nonatinho, o outro nonatinho ali, nós ainda estamos sendo tratados. E ele perguntou para mim, a pastora Rose, ele perguntou para mim: pastor, a minha família assim, assado, não sei o que, e o povo está assim. Eu disse: meu amado, precisamos gerar confiança novamente. A confiança que antes tinha foi quebrada, foi rompido.
E para que esse vínculo retorne novamente, essa luz que hoje está derramando, sendo derramada sobre sua vida, não que eu fale isso para ele, mas hoje eu estou falando, essa luz que as pessoas vão começar a enxergar que hoje o Berg anda na luz, não anda mais na escuridão, não anda mais nas trevas. A graça derramada sobre a vida dele está sendo derramada sobre a vida da família, porque a família vai começar a perceber a diferença de quem era o Berg e quem é o Berg agora. Porque antes o Berg andava nas trevas, como eu também andei. E a luz chegou, a presença de Deus chegou, a presença e a graça do Senhor foi derramada sobre nossas vidas, para que hoje nós possamos ser luz na vida de outras pessoas. E quando as pessoas veem de onde nós saímos e onde estamos, veem literalmente o poder de Deus. Porque se não for o poder de Deus, a Rosinha falou aqui instante, a gente não faz nada. Não somos nada sem Deus. E a Santa Ceia nos convida justamente para esse momento de sinceridade. Deus não procura pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Não existe isso não. Mas pessoas quebrantadas. Pessoas que buscam de verdade a face do Senhor. Aquele que permite que a luz revele sua condição, meus amados, encontra perdão, restauração e uma vida nova, uma nova vida, uma nova oportunidade. As trevas escondem, mas a luz transforma. Precisamos entender esse renovo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Essa transformação. Eu estava vendo um vídeo na internet, aí a pessoa diz assim: rapaz, você aceitou Jesus de verdade, você tem certeza disso, mas você ainda anda nas trevas, no pecado. Se você aceitou Jesus Cristo de verdade, você entende que você é uma nova criatura, você foi renovado. O que era antes morreu, tudo se fez novo. Vamos andar, as trevas foram dissipadas. As coisas ruins ficaram para trás. Vamos caminhar juntos. Jesus Cristo diz isso para nós, literalmente. E ele ainda é tão bom que ele diz assim: ó, tu acha que o teu fardo é pesado? Pô, me dá. Me dá o teu que é pesado, leva o meu que é tão leve. E ele é tão bom que ele ainda diz assim: ó, eu ainda vou estar aqui, ó, do teu lado, parafraseando a palavra, lógico. Eu vou estar aqui do teu lado, porque na hora que tu levar um escorregão, ou tu levar uma topada, eu vou estar aqui do teu lado, segurando, para tu não cair, para tu não titubear na caminhada, porque eu quero que você vença. A vitória está lá no final da estrada. Mas precisamos passar por elas. Aqui eu não estou dizendo que, porque eu aceitei Jesus Cristo, as coisas ficaram mil maravilhas. Não! Ele só está dizendo para nós que os problemas vão vir, as circunstâncias vão estar sempre contrárias, vamos sempre estar com problemas, mas ele diz assim: ó, eu vou sempre estar do teu lado, sempre, sempre, sempre vou estar do teu lado. Sabe por quê? Porque eu vou estar do teu lado te fortalecendo, te dando forças para você caminhar, para você continuar, para você não esmurecer. E quando chegar lá no final, a coroa da vitória vai estar lá, bonita, te esperando. Amém? Andar na luz é viver em constante comunhão com Deus. João não diz para visitar a luz, mas para andar nela. Quando o povo saiu no deserto andando, o que era que Deus fez com aquele povo lá?
né? Vinha chuva, vinha coisas ruins, vinha tudo, mas Deus estava guardando a vida deles. Quando era de noite, era o fogo abrasador de Deus derramado sobre a vida daquele povo. E de dia, a sombra calorosa da mão de Deus. 40 anos no deserto, nada se perdeu, nada se estragou, não passaram fome, não passaram privação, que eu digo assim, de tantas necessidades, porque o que era mais essencial estava sobre a vida deles, era a graça de Deus. E eles entenderam por um curto momento, mas entenderam. Muitos querem experimentar as bênçãos da mesa, mas não desejam caminhar diariamente com Jesus Cristo. A Santa Ceia fortalece aqueles que permanecem no caminho da fé. Caminhar na luz significa escolher diariamente a vontade de Deus acima da própria vontade. Será que nós fazemos isso de verdade? Eu sempre falo, se colocarmos Deus em primeiro plano, as outras coisas vão vindo. Mas o problema é porque nunca deixamos Deus em primeiro plano. Sempre tiramos Ele, ou guardamos na gaveta, né? Ou colocamos tudo em primeiro lugar, menos Deus. É rejeitar aquilo que desagrada ao Senhor, é buscar uma vida que reflita o caráter de Jesus Cristo. A comunhão não acontece apenas durante o culto, ela é construída todos os dias. Não é só você vir, saiu da igreja e acabou-se. Não existe. A gente estava numa igreja uma vez, a gente teve uma breve discussão com o pastor, e por causa que a gente participou de um evento, e isso foi muito interessante quando ele falou, ele disse assim: eu detenho o Espírito Santo. Aí eu disse: eita, então quer dizer que quando eu saio daqui, o Espírito Santo fica aqui preso com o Senhor na sala? Ele me acompanha não? Ele não está comigo também não? Ele ficou assim, porque que eu saiba, quando eu abri meu coração para Jesus Cristo, automaticamente o Espírito Santo teve domínio sobre minha vida. Então, onde eu vou, ele vai. Onde eu estou, ele está. Vocês estão entendendo o processo? Não é que eu chego aqui e vou... estou na igreja, o Espírito Santo ainda está molando dentro do mundo. Quando chega e dizer, o Espírito Santo fica aí, quando for terça-feira, eu volto e a gente conversa. É assim? Não existe. Não existe. A comunhão é marcada, é a marca daqueles que vivem na luz. A comunhão é a marca daqueles que vivem na luz. O apóstolo declara que andar na luz é mantendo comunhão uns com os outros. Não existe verdadeira comunhão com Deus enquanto alimentamos divisões, ressentimentos, falta de perdão, né? A gente, eu perdoei, mas não perdoei. Aquilo ali não dá certo. Não sei o que, não é assim? Mas Deus quer que nós tenhamos um coração limpo, restaurado. Uma igreja iluminada por Cristo é reconhecida não apenas pelos dons, mas principalmente pelo amor que demonstra, pelo amor aos irmãos, pelo amor à obra. Vocês já imaginaram o tanto de problema que o pessoal da Venezuela está passando? Tantas privações que eles estão passando? Tantas mortes, tantas coisas ruins acontecendo? Tantos filhos de Satanás fazendo maldade com crianças? Porque
porque são relatos tão cruéis que a gente escuta. E infelizmente queria que fossem mentiras, mas infelizmente são verdades. São pessoas se aproveitando de crianças que perderam os pais, aí querem sequestro, sabe, coisas horríveis. Às vezes eu penso que, como missionário, a igreja ela se omite muito a obra de Deus. A igreja ela se esquiva às vezes de fazer aquilo que Deus tem proposto para a igreja fazer. Isso às vezes, eu acordo de madrugada, eu vou orar e eu choro, e eu agradeço a Deus, porque nós vivemos no paraíso. Nós vivemos no paraíso. Nós temos tudo. E ao mesmo tempo não sabemos aproveitar o tudo que Deus nos dá. Temos liberdade de pregar o Evangelho. Temos liberdade de estar aqui hoje pregando o Evangelho, falando da vida de Jesus Cristo, ceando e fazendo hoje novamente um acordo com Ele, dizendo para Ele que hoje estamos dispostos a fazer a vontade dEle, não a nossa. Mas não entendemos o processo de Deus de verdade. Somos mesquinhos, cristãos mesquinhos, porque não vê o irmão que está passando necessidade. Isso é muito complicado. O chamado de Deus exige uma resposta imediata. Já estou terminando. Isaías declara: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem enquanto está perto. A graça continua disponível, mas a palavra nos lembra que existe um tempo oportuno para responder o chamado de Deus. O chamado de Deus não é para amanhã, não, é para hoje, é para agora. A obra de Deus é para hoje, não é para amanhã. Pagar o preço, Jesus já pagou por nós, mas pagar o preço para fazer a vontade de Deus é largar esse mundo, é largar as coisas desse mundo. Hoje vivemos tão bem, e se notarmos, vivemos muito mal. Essa semana a gente estava falando, queiram me perdoar o que eu vou falar aqui, mas essa geração é a geração mais boa que se existe na face da terra. Pastor, por que você está falando isso? Que é isso, pelo amor de Deus? Hoje é uma geração que tem tudo. Tem tudo. Tem internet, tem tudo. Tem celular bom, tem notebook, tem tudo nas mãos. E é uma geração que não sabe fazer nada. Nós estamos no meio, né? Estamos saindo de uma geração que não tinha nada e sobrevivemos, né? Hoje, se a gente for largar dentro de uma sala, eu acho que todo mundo aqui vai sobreviver. Se botar uma galera de hoje e botar na cela, eu acho que não sai ninguém de lá. Porque a primeira coisa que acontece é perder o sinal, né? Acabou o Wi-Fi. Pronto, acabou-se. E agora? Como é que eu vou chamar o papai? Não vai. Se vira. E agora? Como é que eu vejo como é que faz uma fogueira? Hoje o índice de analfabetismo é gigante. Vocês sabiam disso? Porque as pessoas acham que já sabem de tudo. O famoso pai dos Google, que chamava antes Aurélio, hoje é o Google. Todo mundo busca lá. A galera não quer mais escrever nada. É tudo no automático. E a IA está aí, vocês já sabem, né? A IA está aí, você diz assim, eu quero isso. A IA faz um rosário para você. Discrimina tudo.
bonitinho. Precisa mais ir para a biblioteca, não precisa ir para canto nenhum mais não. Vocês estão vendo como essa geração está se definhando por um lado? A graça continua disponível. A graça de Deus, ela é derramada sobre nossas vidas todo santo dia. Todo santo dia. Eu acho dele assim, hoje eu vou abrir o caldeirão aqui e vou derramar graça para todo mundo. Mas infelizmente nem todo mundo está com as mãos levantadas esperando a graça dele. Os que querem a graça de Deus não querem fazer o esforço para buscar a graça. A Santa Ceia é uma oportunidade de recomeço. Talvez alguém tenha esfriado espiritualmente, afastado-se da presença do Senhor, permitindo que as preocupações ocupem o lugar de Deus. Hoje o Espírito Santo continua chamando. Volte para a luz. Volte para a comunhão. Volte para a presença de Deus. Não adie, meus amados. Não venha adiar literalmente o arrependimento. Quem busca o Senhor, enquanto ele se deixa encontrar, vai experimentar o perdão dele. A restauração e uma vida transformada. Amém? Que hoje, que nesta noite já, ao nos aproximarmos da mesa, venhamos lembrar que Deus é luz. A Santa Ceia não é apenas uma lembrança da cruz, mas um convite para viver diariamente na presença daquele que morreu e ressuscitou. Que a luz do Senhor revele nos nossos corações, que a comunhão seja restaurada, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Mais uma vez, e que venhamos responder ao chamado de Isaías, buscando ao Senhor de todo o coração. Assim, meus amados, vamos participar da mesa não apenas com as mãos, mas com uma vida rendida diante daquele que nos amou primeiro. Que esta Santa Ceia marque um novo tempo de intimidade com Deus na sua vida. Um novo tempo de santidade e fidelidade ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Pastor Dário, Pastor Rose, como você quer vai ser. A Pastora Rose? Pastora Rose é a primeira, depois Pastor Itávio, não é isso? Isso. Pronto. R$10 cada um. Amém. Venha para cá, minha mãe. Vamos orar aqui pela pastora, levante suas mãos. Amém. Decida aí por ela também. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha usar a tua serva, a tua filha. Faz dela um instrumento perfeito, Pai. Usa, Senhor, aquilo que ela vai ministrar aos nossos corações. Que o Senhor já ministrou, Senhor, no coração dela. Que ela seja um instrumento vivo, Pai, da tua graça, Pai, hoje nas nossas vidas. Amém. Queridos, a graça e a paz da gente que eu ainda não tinha visto. Para cada um, que Deus abençoe. Eu vou ser breve, hoje é dia de ceia, mas o que eu vou fazer é uma coxa virada, porque a palavra que eu tinha assim, estudado, eu sei que não é para agora. E semana retrasada, eu fui impactada e eu espero que vocês também, com aquilo, o recado que Deus estava dando para nós. Domingo retrasado. Empatar. Quem se lembra? Eu. Amém. Eu passei todo esse tempo tomando posse disso e colocando diante de Deus a necessidade que a gente tem
de abrir os ouvidos e de destravar nossa língua para falar aquilo que é bom, que é agradável a Deus. E assim, hoje, eu estava, essa palavra, tocar, Senhor, é tudo que a gente precisa. O que a gente precisa é exatamente que a saliva, Jesus entre no nosso ouvido. O ouvido, o ouvido espiritual, ele é uma boca, porque ele come a palavra. Ele tem que comer a palavra, ela tem que entrar no nosso íntimo, descer até o nosso espírito, ser armazenada lá. Mas para isso, a gente tem que realmente ficar sempre falando para o Senhor, Senhor, abre, bota o teu dedo aqui, bota a tua saliva aqui, eu preciso falar o que é agradável, o que é certo. Eu preciso ouvir, como está aqui no Isaías 55 mesmo, assim, ouçam com atenção o que eu digo, escuta, deixa a palavra entrar, evatar. De vez em quando, façam isso, façam esse exercício. Pega o dedo de vocês, parece doidura, mas não é. Põe o dedo na Bíblia e depois põe os dedos no ouvido de vocês e digam para vocês mesmos, evatar. Para ecoar dentro da cabeça. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso pegar essa palavra e tomar conta dela. Ela tem que descer para o meu espírito, ela não pode ficar guardada aqui só no coração, escondida com a palavra no meu coração, mas aqui o sentido do espírito. Quando a palavra penetra o nosso ouvido e desce no nosso espírito, sabe o que ela provoca? Sabe o que o Espírito Santo faz com a palavra que entrou no teu espírito? Ele transforma em rio. E rio de água viva que vai sair da sua língua, que o Senhor purificou. Então, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está grudadinho em nós. Como ele disse, eu tenho tomado posse disso. Eu sei que o dia que Jesus falou, eu roguei pelo Pai. Eu implorei pelo Pai. Eu supliquei pelo Pai para Ele mandar aquilo que eu tenho de mais precioso. O Espírito Santo. Aleluia. Ele suplicou. Está escrito na Bíblia. E eu supliquei. Ele não falou para o Pai um recadinho. Pai, pode mandar agora. Não foi assim, não. Jesus, não sei quanto que mandou lá nas matas, de madrugada, andou para lá e para cá, papai, eu vou sair, esse povo não vai aguentar sozinho. É graça sobre graça. Envia o teu espírito, pai, eles não vão aguentar, eles são burro. Pai, eles não vão aguentar. Eles estavam em trevas. Manda o teu espírito. Envia o teu espírito para viver com cada um. Eu tenho tomado posse disso. Eu sei que até um cara criminoso, o Espírito Santo está triste, mas está ali tentando fazer pela vida se arrepender. Tem gente, agora eu sei que já não tem mais ninguém vivo. Nosso filho falou que agora ele só está achando o corpo morto. Eles estão escavando lá no Venezuela. Nosso filho está lá como socorrista, como pastor. As famílias que não saem de perto daqueles cadáveres, não saem de perto daquelas ruínas, porque tem aquele sonho, aquela esperança maluca de que vai achar o seu parente vivo. Eles estão ali, eles não conseguem sair de lá. Então é a hora que os que têm Cristo, que têm o Espírito, abraça aquele povo, chora com eles, consola. Fala a palavra de Deus, dá a palavra de consolo, dá a palavra não de esperança de que vai achar vida, mas que um dia vai achar uma glória. Sabe por quê? Porque eu posso estar inteiro, pode cair um prédio de 50 andares em cima de mim. Se eu estiver viva, sabe quem está ali embaixo dos escombros, juntinho comigo? O Espírito Santo, porque Jesus falou. Está ali junto, tentando colocar na tua boca uma palavra. E enquanto você estiver vivo, se você disser, com a tua boca você vai ser salvo.
Jesus. O Espírito Santo vai tentar arrancar dessa vida a palavra Jesus. Ele vai tentar arrancar dessa vida e fale Jesus, que todo aquele que invocar Jesus será salvo. Glória a Deus. É uma coisa tremenda. Ah, mas ele nunca foi crente. Mas o Espírito Santo vai batalhar por aquela alma para ela dizer. Não porque importa. o Senhor não está no Espírito. Não está sobre ele. Queridos, o poder que está junto de você, para você ser um vencedor. Glória a Para o teu Deus. ouvido destampar, para você andar na luz como ele na luz está, é o Espírito Santo. Gente com ele, não é com a tua força, não é com a tua sabedoria, não é com o teu esforço, é com o Espírito Santo. E a Rosinha falou sobre o Melquisedeque, que é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque é o primeiro sacerdote que se cita com nome e endereço. E vocês sabem que Abraão conhecia Deus como ele não pronunciava, mas seria Javé, aquele que dá vida. Quando ele conheceu Abraão, ele aprendeu um novo nome de Deus. E qualquer o Deus Altíssimo. Foi assim que Melquisedeque falou para ele. O Deus Altíssimo, depois vocês ouviram, Deus Altíssimo é Elion. Ele aprendeu ali, lição viva, a tua lição viva. Ele deu dízimo de tudo que ele tinha conseguido, do despojo. E Melquisedeque o abençoou em nome do Deus Altíssimo. Abraão saiu de lá sabendo que Deus é Deus Altíssimo, é Jeová, Elion. Queridos, deixa Deus, deixa o Espírito abrir teu ouvido. Deixa o Espírito da comida certa. Aqui, ó. Ouçam com atenção o que eu digo como o que é bom. Como o que é bom. Está aqui. A nossa carne não é essa comida da nossa carne. Mas você tem o Espírito dentro de você, soprado por Deus. E o Espírito Santo testifica com o teu Espírito, com o meu Espírito, que eu sou filha de Deus, que você é filho de Deus. Não tem outra pessoa que vai te convencer que você é filho de Deus. É o Espírito Santo que vai te convencer. Aleluia. Ele vai ficar ali, ó. Você é filho de Deus. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você é filho de Deus. Você crê. E o povo que estava em trevas. E uma poderosa luz. Queridos, na Bíblia, na tradução bíblica, a palavra luz é a mesma palavra usada para conhecimento. E a palavra treva, que é o contrário de luz, é a mesma palavra usada para ignorância. É traduzido do mesmo jeito. Quando você fala luz, você está falando de conhecimento. Quando você fala treva, você está falando que não sabe nada. E é exatamente isso. Uma luz acende, você sabe como nada. Quando a luz se apaga, você não sabe para onde você vai. Você está andando em treva, você não tem conhecimento. Eu acho, assim, o Itado dorme antes de mim. Vocês sabem que todo dia, quando ele vai dormir, eu durmo pouquíssimo. É muito difícil para mim. É uma luta para mim. Aí tu conhece essa. Aí ele sabe que se eu deitar às 9h30, eu vou ficar pulando. E aí vai me dando uma ansiedade, aí eu saio, eu tenho que sair. Uma cama para mim é castigo. Aí sabe o que ele faz? Ele apaga tudo, mas deixa uma luzinha acesa, para eu não andar em trevas. É assim que o Espírito Santo faz conosco. Sempre vai ter uma luzinha acesa, para você não perder a direção. E onde tem uma luzinha que você já não está perdendo, e quando tudo ilumina, maravilhoso.
aí você não se perde mesmo. Como o Ricardo disse, você enxerga tudo o que você tem errado, mas você também enxerga tudo que você pode ser, se a luz entrar. Deixa a luz entrar, deixa a palavra entrar, deixa a comida chegar no teu espírito, deixa que ela vai virar um rio na tua vida, um rio de água viva. Amém? Amém? E hoje é um dia especial. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de expectativa, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de me alegrar com o que Jesus fez para que o Espírito, não só para o meu pecado ser perdoado, pronto, pecado perdoado, me lembrei da minha carga, tudo foi perdoado, mas e a carga que virá? E os pecados que eu vou cometer? Glória a Deus pelo Espírito Santo que vai me ensinar a andar na luz, como Ele na luz está. Aleluia. Vamos celebrar.